Inclusive abordando a questão que o senhor estava abordando lá no começo, em relação à questão do estudo, em relação à lista de leituras, é porque hoje eu vejo muito um crescimento quase como monstruoso na minha frente, de pessoas que começam a acreditar que todas as atividades que não são atividades filosóficas são atividades menores, são atividades irrelevantes, são atividades inclusive que têm que ser renegadas, inclusive que se coaduna bastante com a visão dos cátaros, e se coaduna bastante com a visão do Marx, por exemplo, que vai puxar também para Epicuro, naquela análise, por exemplo, que o professor Olavo faz e que outros autores já fizeram, em relação àquela questão do Epicuro, de ter lá os filósofos, né, os deuses filósofos que estão pensando, e que aquela atividade ali é uma atividade mais elegante, é aquilo que deve ser buscado, e o mundo, a praxis, a nossa existência, digamos assim, o trabalho, tudo isso é corrosivo, tudo isso deve ser menosprezado em virtude de um determinado mundo que se quer viver. E conectando com a questão do estudo, é que eu vejo que as pessoas hoje elas estão acreditando cada vez mais convictamente de que se você cita um autor, ou se você fala de filosofia, ou você usa palavras elegantes e percepções elegantes sobre o mundo, ela deve ser adotada mediante uma perspectiva mais do senso comum, do homem comum, em relação aos aspectos filosóficos, não dizendo que os aspectos filosóficos são menores ou menosprezáveis, mas cada vez mais se tenta extinguir o que compreendemos, por exemplo, como vivência dos agentes. Aquele agente que tem um interesse, por exemplo, em, sei lá, ser um cozinheiro melhor ou fazer gastronomia, ele deveria abaixar sua percepção do mundo em relação ao filósofo, porque o filósofo está estudando, tá com aquele atributo de maior poder sobre o mundo, porque ele está quase como no mundo das nuvens, quase no mundo dos deuses, percebendo as coisas. Certa gourmetização da Isso. filosofia, no sentido de que um conjunto de argumentos, um conjunto de formas seja melhor quando ele enuncia maior erudição do que quando ele de fato entrega um determinado. As duas coisas que eu quero abordar com essa perspectiva, eu não gosto muito dessa palavra, mas acredito que a melhor palavra a se usar, infelizmente, são essas, que é um fetiche, primeiro, da leitura, e segundo, um fetiche ao filosofar, né? A listas, a ser... Nada contra os eruditos, acredito que a erudição ela se apresenta de uma maneira específica, mas é quase uma erudição como aquele homem de 80 anos que estudou todos os meandres e notas de rodapé de um determinado autor, e esse homem, então, aos seus 80 anos, ele tem toda a compreensão do mundo e como funcionam as coisas, esvaindo completamente a vida prática e relevando completamente o que nós compreendemos como uma boa conversa. Porque aqueles que estão vivos, né, aparentemente, eles não são capazes de falar sobre o mundo. Só os mortos, para muitas pessoas, são capazes de falar sobre o mundo, porque eles não estão mais aqui. Só que, por exemplo, trazendo para o Platão, a escrita é morta e o falar é vivo, né? E eu vejo hoje um aspecto de abandono do falar, o abandono da boa conversa, de que somente nós podemos ver a realidade através dos olhos daqueles do passado, enquanto aqueles que estão presentes de nós e todo o desenvolvimento que hoje temos, como o senhor tocou ali, por exemplo, na questão da antropologia, os status questione, afins, como se tudo isso ele não pudesse se expressar no mundo, como quase que os filósofos estivessem falando do mundo e todo o resto, entre muitas aspas, estivesse falando sobre coisas que vão se esfarelar ao longo do tempo. Inclusive faz bastante sentido, né? Se todo mundo é um jovem erudito, então para que servem os velhos? Sim. Como é que o senhor, por exemplo, indica... para as pessoas... Porque muitas pessoas vêm pra gente, e eu me sinto mal até quando isso acontece, quase tratamos como se nós fôssemos esses deuses que estamos lá em cima vendo a verdade, o mundo, e eles estão tais como os plebes decaídos nesse mundo de perdição e mal, e nós estamos no bom mundo das ideias e conversando sobre essas questões. E eu gostaria que o senhor eu gostaria de que o senhor falasse para as pessoas de como essa perspectiva não é tão precisa e não é tão imaginária nesse sentido como as pessoas tentam aplicar para as outras no mundo hoje, no nosso dia a dia, no que está acontecendo hoje na internet, nessas questões políticas. Uma das teses do Sebastian de Grazia
na sua análise sobre a comunidade política, ela vai no sentido de que os homens, ao longo da história, sempre precisaram das mesmas coisas. A comunidade política sempre precisou das mesmas coisas. Uma dessas coisas é um sistema de crenças, e esse sistema de crenças, quando ele rompe, quando ele se quebra, é onde nós temos instaurado o caos social, e nós temos instaurado justamente a crise existencial de uma sociedade, a gente vê um declínio de uma sociedade. É nesse momento em que o sistema de crenças, quando estamos diante de um momento de crise, esse sistema de crenças, ele derroga qualquer tipo de discurso racional, qualquer tipo de ação racional, e o homem ele passa a agir de uma maneira muito mais, chamemos de quase que animalesca. E nesse sentido é que a gente vê florescer um discurso, que no discurso a gente chama de o discurso do mito político. Quem fala isso é o Sebastião de Graça, quem fala isso é o Ernest Cassirer, quem fala isso também é o Garcia Pelágio, Manuel Garcia Pelágio, um venezuelano, que já faleceu nos anos 70. Quem fala isso também é o Raul Girardetti. Esse momento de crise social é quando a gente vê um discurso aflorando. Essa é uma das teses do Sebastião de Graça, essa necessidade do sistema de crenças para manter a coisa coesa. Mas outra tese fundamental, que é a tese que eu quero tocar, que a partir dela eu chego na parte final da sua pergunta, que a sociedade, ela necessariamente, a sociedade não, a comunidade política, no estudo que ele faz, ele usa a sociedade sempre entre aspas. A comunidade necessita de hierarquia. E o homem necessita que exista comandantes e comandados. Se não tem isso, a gente tem uma anarquia social, uma anarquia. Qual é a relação disso com o que a gente vê hoje na internet? A relação disso é que a gente vê que as pessoas precisam de um líder. As pessoas precisam de alguém que lhes mostre um caminho. Em essência, é a mesma questão, reservadas às devidas proporções. Mas, em essência, são as mesmas questões. E eu percebo que muitos seguidores, jovens, rapazes jovens de 15, 16, 17 anos, eles me tratam como se eu fosse um irmão mais velho. Eles me pedem conselhos, eles me pedem orientações que não são orientações que você pede para um professor. São orientações que você pede para um irmão mais velho, que você pede para um tio, às vezes você pede até para um pai. Então, eu vejo que a gente tem... E se a gente fosse tocar nesses aspectos que a gente veria... são famílias desestruturadas. Muitos jovens aqui me contam família desestruturada que eles têm. Então, eles precisam de um acolhimento, eles precisam de uma orientação, de um conselho, precisam de uma educação familiar que eles não têm em casa e eles acabam buscando na internet. Por que é que você acha que tem tanto guru, tem tanto coach? Tem coach de masculinidade, tem coach de negócio, tudo. Por quê? Porque são pessoas buscando um líder, são pessoas buscando alguém que lhes mostre um caminho, reservadas às devidas proporções, né? Mas, em essência, é essa necessidade que a gente pode dizer, em alguns casos, pode ser até uma carência, né? Então, tem um jovem que traz para mim uma questão que ela não é uma questão propriamente de como ele deve estudar tal tema, ou como é que ele deve abordar certo tipo de leitura, ou que autor ele deve ler para ele entender certo tema. Muitas vezes são questões que ele me traz, são dores profundas que o rapaz tem. Né? São dores profundas, dores existenciais, dores familiares. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu percebo, né, como são pessoas manipuláveis por conta da fragilidade que elas estão vivendo. E certas pessoas põem medo na audiência. Eu já vi muito influenciador acusando os seus seguidores de analfabetos funcionais. E eu já teve gente que chegou até mim
com uma preocupação genuína, com um medo genuíno, achando que ela. Hilton, eu acho que eu sou analfabeto funcional. O que é que eu faço? Quando a pessoa me diz uma coisa dessa, eu digo assim, rapaz, eu digo assim, essa pessoa ela realmente sofreu um processo de lavagem cerebral por parte de certos influenciadores, né? Certos influenciadores. E quando uma pessoa chega a este nível, ela fica refém do influenciador. Você só vai aprender se for comigo. Você não tem capacidade de aprender sozinho. Você não tem capacidade de encontrar os livros, de lê-los, de entendê-los. Você precisa da minha ajuda. Você precisa fazer o meu curso. Você precisa fazer. Precisa do meu acompanhamento. É isso que eu vejo. Claro que é dito com uma outra linguagem, né? Mas o significado do que certos influenciadores trazem nas suas condutas é isso daí, né? São pessoas que tratam o conhecimento de uma forma, essa é a parte final da sua pergunta, que é essa questão da audiência cativa, né? Que a gente vê isso. Eu recebi ao longo do tempo, desde 2016, eu sempre recebo. Eu entrei no doutorado em 2016. Desde 2016, eu sempre aparece alguém me pedindo ajuda para estudar melhor. Aí eu fazia algumas consultorias particulares, tal, só que o negócio foi crescendo. E assim, eu fui vendo que o processo de ficar dando consultorias ficava muito caro para o aluno, porque a gente precisava de vários encontros para passar todas as técnicas, para passar os negócios. Aí o que, que eu fiz? Eu fiz um curso de técnicas de estudo com mais de 30 aulas. Isso aqui não é jabá, é só para dar o um exemplo. Isso aqui não é jabá. Eu precisaria de uma cacetada de encontros para passar tudo aquilo para o aluno, ficaria caro para cacete e ia custar muito do meu tempo. Aí juntei tudo, botei um preço bem acessível. E eu digo logo no começo, eu digo, eu quero que você saia daqui e não precise mais me consultar para saber se você está fazendo uma leitura eficiente, para saber se você está fazendo um resumo eficiente, para saber se você está fazendo uma análise de edital para concurso eficiente. Eu quero que você seja independente, não precise mais de mim para isso aqui, né? Eu quero que você tenha independência. Só que o que eu vejo na maioria dos influenciadores, eles não querem seus seguidores, alunos, clientes independentes. Eles querem que os seus alunos sejam justamente dependentes, tanto emocional, principalmente emocionalmente, quanto eu já vi gente dizer que faz curso com algumas pessoas e que a pessoa ela não passa o conteúdo no final das contas, ela fica sempre naquela expectativa, né, de passar um conteúdo, né? A pessoa tem uma assinatura e sempre fica naquela expectativa. O guru de marketing digital, o pessoal sempre fica naquela expectativa de receber o, o pulo do gato ou o conhecimento para a pessoa realmente começar a vender na internet. Eu já vi muitos relatos assim. Então, essa é uma primeira parte da sua pergunta. Uma segunda parte da sua pergunta é que foi criado um fetiche por alta cultura. Foi criado um fetiche por uma coisa chamada a tal da formação do imaginário. Tem até curso de introdução à vida intelectual, curso vago, que o pessoal, o curso que não tem ementa, que não tem unidade, o pessoal chama meio mundo de gente, chama um monte de professores. Ó, grava um vídeo sobre isso, uma aula sobre isso, uma aula sobre isso, uma aula sobre isso, tal. Faz uma salada de fruta do caralho e vende tudo, coisa gravada com telefone, e vende tudo para um pacote, para a pessoa ter uma vida intelectual, ou seja, uma abstração dos demônios, essa romantização da atividade intelectual. E o pessoal esquece de um adágio muito importante, que aí entra naquelas questões que você mesmo tocou, Malboro, da própria vida prática. Própria vida prática. Ora et labora. O pessoal não tem ideia, acha Orar e que. trabalhei. Orar e trabalhar. Ora et labora. O pessoal acha que as atividades mais nobres são essas atividades do espírito. São essas atividades de uma grande vida intelectual. Agora, são pessoas que, a grande maioria, elas são cristãs. Eu tenho, assim, eu tenho convicção que, aos olhos de Deus, tem muito mais valor o cara capinar um mato,
e capinando o mato. Ele está ajudando a família dele do que ele ser uma pessoa que sabe a Suma Teológica de cabo a rabo. Ó, o cara eu já vi gente assim que tinha necessidades materiais gritantes, gritantes. E essa pessoa estava preocupada em aprender latim para ler a Suma Teológica no original. Aí eu olhava assim, mas meu amigo, veja, a tua mãe não tem remédio. Se a tua mãe ficar doente, a tua mãe já é uma idosa, se a tua mãe ficar doente, você não tem dinheiro pro remédio dela. Tu tá preocupado em latim, aprender latim para ler Santo Tomás de Aquino, pode ser nobre, mas você está deslocado da realidade. Você está deslocado da realidade. Aristóteles mesmo dizia isso, né? Que não tem como você. Ele não dizia com essas palavras, né? Mas não tem como você filosofar de barriga vazia. Não tem como você filosofar de barriga vazia. O Joseph Pieper, mais uma vez um exemplo aqui porque é pertinente, né? Ele fala o seguinte, que é importante você transcender o mundo do trabalho. Aqui está a função da filosofia. É você não viver naquela corrida de ratos, né? Por isso você tem que transcender o mundo do trabalho. Mas em nenhum momento ele fala que você tem que negligenciar esse mundo do trabalho. Você não pode negligenciar esse mundo do trabalho, para você ter uma ideia. Então, as pessoas elas têm que cair na real e entender que esse fetiche de uma vida intelectual é uma coisa que, primeiro, ela não vai aprender nada se ela ficar presa nesse negócio, porque a pessoa fica presa em cacoetes, ela fica presa em uma romantização. Eu conheço gente que, preocupada em formar o imaginário para poder estudar, não estudou porra nenhuma. E como é que você vai formar o teu imaginário estudando? Então é uma cenoura de burro. O cara fica ali. Essa vida intelectual idealizada é uma cenoura de burro, o cara não vai para canto nenhum. E em segundo lugar, a gente não pode esquecer que certas pessoas que desenvolveram uma vida intelectual que a gente admira, autores que a gente admira, eles tinham a estrutura material deles toda resolvida, né? Ou que a própria atividade que a pessoa exercia, a atividade intelectual, já gerava para ela os seus próprios meios de sustento. Aí eu pergunto para um rapaz que mal tinha dinheiro para a feira e estava preocupado em estudar latim para ler São Tomás de Aquino no original. Eu pergunto para um rapaz que tinha essa, esse interesse. Eu digo assim, se você não tem os meios de subir para comprar uma feira, você vai ter meios para comprar um curso de latim, para aprender latim como? Você tem condições de, enquanto você exerce a sua atividade intelectual, daí você tirar o seu sustento? Né? Muito provavelmente não. Então, você está indo no papo de gente que está numa estrutura, está numa condição, está num contexto diferente do seu, e você está espelhando a sua vida no modelo falso. Porque é um modelo que você não pode imitar. É uma imitação que, se você tentar fazer, primeiro você não vai conseguir imitar, e segundo que você vai trazer prejuízo. Olha, um rapaz falou para mim que comprou um curso aí de quase R$ 300, filho de Gari. Filho de Gari. Comprou um curso aí vagabundo, de uma página vagabunda, não aprendeu porra nenhuma, né? Ficou só nessa abstração, nessa masturbação mental, né? Vida intelectual, tá, vamos aprender a estudar, porra. Como é que você lê um texto? Qual é a técnica para você ler, para você marcar um texto, para você recordar a informação? O que é que você faz para você procurar um livro? Como é que você faz para fazer um mapa mental? Como é que você faz para fazer um resumo, para certificar que você aprendeu mesmo, que você realmente entendeu? Ler um texto, consegue explicar o texto com as suas próprias palavras? Consegue. Então você entendeu. Como é que você faz para registrar essa informação? Como é que você faz um mapeamento de conteúdo? O pessoal não ensina isso. Isso é você aprender a estudar. Passa técnica pro cara. Eu fiz um curso aí com um falastrão aí da direita, curso de oficina de escrita. O filho da mãe não passou uma técnica de escrita. Só ficou falando de só essa masturbação mental. Ah, a literatura é assim. Ah, o escritor ele não precisa dominar todas as
as nuances da gramática para poder escrever. O escritor não precisa ler todos os livros do mundo. Tá, filho da puta, cadê a técnica de escrita? Como é que eu vou escrever sem técnica de escrita? Então, a masturbação mental, que o pessoal fica preso nessa masturbação mental, não aprende ferramenta, não tem ferramenta, e não vai para canto nenhum. Gasta dinheiro, rapaz, filho de um gari, não aprendeu porra nenhuma, e R$ 250 para ele, 200, R$ 300, não sei, fez muita falta. Fez muita falta. Quando ele me contou isso, partiu meu coração. Eu já era meio puto com esse meio, fiquei mais puto ainda, né? Mas